Achei que era só áudio, na verdade. Não, tem vídeo, é videocast. É áudio e vídeo. Mas vai pro stream, vai todos os canais de podcast, vai também. A gente tira o áudio e leva o áudio também. Pra dar uma vida correndo, né? Dar uma malhada e ouvir, legal. Gravando. Fala gravando que eu vi. Gravando. Vamos lá. E aí, meus amigos contadores, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast do Contador Agora. E eu tô bem feliz com essa segunda temporada, que nós estamos de cenário novo, equipamento novo, convidado novo. E cara, eu acho que essa vai ser muito legal. Como é que a gente vai fazer essa segunda temporada aqui? A gente vai trazer um tema que está sendo recorrente no momento, em cada episódio. E a gente vai trazer sempre um especialista e um consultor para me ajudar nesses temas mais cabeludos aqui que a gente vai trazer. Uma figura vai ser muito presente nos nossos podcasts é o Acácio. Acácio Neiva, ele é consultor, contador e é diretor da Nexp Contabilidade. E o nosso especialista de hoje é o Wilson. O Wilson é advogado, é contador também, é advogado. Vamos lá, Wilson, fala um pouquinho de você, pessoal, te conhecer. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Acácio. Almir, eu me formei em advocacia, em direito, em 99, né? Então já tenho 23 anos aí de estrada. Antes disso, eu trabalhava no escritório de um professor, onde aprendi muito, né? Depois fiz contabilidade, fiz mestrado, agora estou fazendo um MBA, concluindo um MBA na Fundação Dom Cabral, e sempre trabalhando com esse tema que eu acho sensacional, que é uma paixão, que é o direito tributário. Legal. Acácio, acho que o pessoal já te conhece aqui do canal, mas vamos lá, né? Para os que não conhecem, né? Meu nome é Acácio Neiva, eu sou sócio do diretor da Nexp Contabilidade e Consultoria, tenho 35 anos de carreira como contador, também sou advogado. E aqui nós temos uma situação interessante, porque o Wilson é advogado, vive como advogado e também tem formação em contabilidade. Eu vivo de contabilidade e também tenho formação em direito, né? Então eu imagino por isso que você me convidou para ser o ajudante de hoje aqui, né? Cássio, eu te convidei porque você é bravo demais, você é bom mesmo, não sei. Não, acho que é porque juntos nós podemos fazer um bom trabalho aqui em favor dos contadores e dos empresários, que é o nosso público-alvo, não é isso? Exatamente. Hoje nós vamos falar, Wilson, de reforma tributária, né? Sim. Antes da gente entrar nesse tema aqui, deixa eu falar dos reclamos do Plim Plim, patrocinador aí. Coloca na tela aí. Pessoal, é o seguinte, o Contador Agora Academy é o nosso braço de educação. A gente lançou em janeiro e graças a Deus nós já temos 1.200 alunos. O Contador Agora Academy é uma escola de negócios para empresas contábeis. O que a gente fez? A gente só chamou CEO, cara que fez. A gente não chamou nenhum professor, a gente não chamou ninguém teórico. A gente pegou um CEO e pediu para o CEO ensinar alguma coisa que fosse relacionada a crescimento. Então a gente tem operação de M&A, a gente tem outbound para contador, a gente tem como fazer inbound para contador, a gente tem um cara que veio aqui gravar com a gente muito bom, que fala, por exemplo, só sobre aquisição de compra de carteiras. Então é o seguinte, se você quer se desenvolver enquanto empresário contábil, acredito que o Contador Agora Academy seja a plataforma ideal. Lá tem vários cursos, webinários, podcasts, tudo sobre crescimento de negócio contábil tá lá. Então eu vou deixar o link na descrição aí, quem quiser evoluir nesse assunto, tem tudo lá, beleza? E vamos começar. Vou falar sobre reforma tributária aqui. Acácio, seguinte... Fala de imposto, né? Aquele velho assunto nosso. Dá para reduzir imposto, para pagar menos imposto? Bom, a pergunta ela é ambígua, né? Dá para pagar menos tributo? Dá. Como? Fazendo um bom planejamento. Agora, na visão dessa proposta de reforma tributária, eu acho muito pouco provável que essa reforma vá reduzir tributos, né? Mas pagar menos tributos, eu acho que é outra perspectiva. O Wilson, melhor para falar sobre isso. Ô Wilson, fala comigo aqui. Diz que 35% do PIB do Brasil são tributos. Como é que é isso aí? Olha, eu vou te falar, viu? O empresário brasileiro tem que se desdobrar, porque esse é um dos custos mais elevados que tem na atividade empresarial. Tributação no Brasil é uma carga elevadíssima, né? Graças à quantidade de tributo que tem, a complexidade, a quantidade de horas que é
que é despendida para cumprir, inclusive, as obrigações acessórias. Então, um trato bem profundo, bem cuidadoso desse tema, cria uma vantagem competitiva absurda para as empresas. Então, tem que tomar muito cuidado e é uma hora boa para a gente continuar debatendo aqui e avançar nesses temas. Então, mas o que é exatamente a reforma tributária? O que é isso? A reforma tributária, do jeito que ela está sendo concebida, ela está mudando uma série de tributos, reduzindo, porque a gente hoje tem quase 90, né, entre tributos, impostos, taxas, contribuições, né, e está sendo extintos vários tributos e consolidados em alguns poucos, né. A tributação no mundo, antes de mais nada, né, Cássio, a gente tem que deixar claro para todo mundo que ela é feita sobre 3 bases, e isso fica mais fácil da gente entender. O mundo inteiro tributa ou consumo, né, aquilo que a gente compra, a roupa, o relógio, celular, veículo, alimentação, é consumo, patrimônio, o que se tem de patrimônio, carro, imóvel, lanchas, aviões, etc. E renda. Não tem mágica aí, né? Então são essas 3 bases. Então o IPTU é patrimônio, ITBI é patrimônio, consumo é PIS, COFINS, ICMS e tal. No mundo inteiro também eles dividiram aí, né? O Brasil, o mundo inteiro cobra o IVA, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado no caso do consumo. No Brasil não, o Brasil conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Ele dividiu o IVA entre o IPI para a União, o ICM na época para os estados e o ISS para os municípios. Então no mundo é o IVA. É o IVA. Aqui dividiu nesses 3. Nesses 3, E o que é mais interessante, depois acrescentaram o S no ICM, colocaram Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço de Transporte Intermunicipal, que é o municipal é do município, o ISS. O intermunicipal passa a ser do Estado. E Serviço de Telecomunicações passa a ser do Estado também. Só que a União tem que dividir esses 3 aí, né, com os municípios e os estados. Aí eles falam, vamos criar um aqui que fica só pra gente. Aí veio o PIS, veio a COFINS, também sobre o consumo. Mas aqui, deixa eu te perguntar, né, nesse caso da reforma, no final diminui o imposto? Ou no final só agrega tudo numa guia só, como se fosse o Simples Nacional, por exemplo? Só para entender. A ideia basicamente é essa. Diminuir a quantidade de impostos, diminuir a quantidade de declarações, né, que os contadores o Acácio vai poder falar melhor do que eu aqui com relação a isso, que é um sufoco, né, os contadores nem férias têm pela quantidade de Não, o Acácio, quando eu contratei o Acácio há 6 meses, o cabelo dele era preto, o cabelo dele já tá branco comigo. A minha esposa fala comigo todo dia, Acácio não é seu pai, é seu consultor, para de encher o saco dele, porque é muita coisa, Mas o Wilson tem uma visão da reforma tributária, até não posso falar por ele, né, mas conversando, ele vê a reforma como algo ainda muito distante, né? Eu acho que é perigoso chegar mais rápido do que se imagina. A promessa é reduzir o tributo, simplificar a escrituração. Pare e pense. Quase 90 tributos arrecadados pelos municípios, pelo Estado e pelo governo federal. Hoje nós temos só de declaração, que começa com a letra D, DCTF, DACOM e... 10 de BH. Dá 39. Então, além da obrigação principal, né, você tem a obrigação acessória, que é, além de pagar os tributos, você tem que prestar contas, né? Então, mais adiante, nós vamos abordar aqui hoje recuperação de crédito tributário, inclusive para pequena empresa. Isso vai abordar. E vai abordar a DIFAL. Teve mudança também. Então, essa reforma tributária no Brasil é um negócio que cada governo ele chega com essa promessa. Eu sou muito, muito pessimista quanto a isso. Eu tenho dificuldade de acreditar que vai reduzir a burocracia e que vai reduzir a carga tributária. Eu vivi, né, no tempo que nasceu o Simples Nacional. Ele nasceu perfeito. Um tributo, uma forma de tributar a pequena empresa num crescente, né? Então,
você começava pequeno, você pagava pouco, então o governo fazia uma parceria com você. Olha, eu não vou te sangrar muito, e aí, na medida que você for crescendo, a gente vai aumentando isso. Almir, o Wilson está aqui para testemunhar, e todo o empresariado, e todos os contadores, talvez não empresariado, porque a palavra é extremamente agradável. Simples Nacional. Mas é super O super Simples complicado, hoje, né? você está falando da Academy, o Simples Nacional hoje é um dos sistemas mais complicados de tributação da história do Brasil. Mas ele nasceu com a mesma promessa. Por isso que eu não acredito muito em tal de reforma tributária como resultado de redução de tributos e de burocracia. Legal. O Simples hoje exige de uma empresa de contabilidade, meus colegas que estão ouvindo sabem disso, são cursos e cursos, reciclagem e reciclagem, para nós não fazermos errado. E agora, esse vai ser assunto daqui um pouco do Dr. Wilson, a recuperação de crédito, sabe por quê? Não foi que o contador escriturou errado, não. É porque foi quando foi concebido lá atrás, a própria legislação criou fissuras, criou espaço para hoje, os tributaristas, como o Dr. Wilson, que é um estudioso da matéria, desenvolver teses e demonstrar que é injusto, que é incorreto, que é bitributação, que é um excesso, né? Porque o que norteia o tributo é a Constituição. Então, ele vai falar disso mais tarde, tá? Então, eu não sou tão otimista, não. Não. Pelo que eu li pouco, porque senão você vai morrer, porque nunca sai do jeito que está a promessa. Foi aquilo que o Wilson falou naquele almoço com a gente, que todo dia lê e muda tudo e... Quer ver uma coisa? A PEC 1 engloba 5 produtos do IBS. Imposto sobre Bens e Serviços. A PEC 2, uma é a 45 de 2019 e a outra é a 110 de 2019. São PECs de institutos diferentes, né? No Congresso. Olha só, uma é Senado, outra é Congresso, outro o Parlamento. Uma está propondo englobar 9 tributos num só. Mas primeiro vai englobar para depois dividir. E a outra 5. E tem um outro negócio, que é o imposto seletivo. Eu acho isso aqui perigosíssimo, porque esse imposto seletivo é aumentar e reduzir em diferentes setores. Não dá para acreditar. Né? A única coisa certa, eu te falei ontem, que a gente tem na vida é que a gente vai morrer vai pagar imposto. e que a gente vai pagar imposto. Infelizmente. Por outro lado, a notícia boa é pagar imposto não quebra nenhum empresário. Não quebra, mas prejudica, Cássio. Prejudica. Frena o crescimento e tal. Para isso, nós vamos falar de recuperação de crédito. Mas Isso. eu não vou invadir nada Tá. dele. Ô Wilson, me fala um negócio aqui. Eu gasto por ano uns 150 mil reais só com imposto de FGTS, INSS, tudo para colaborador. Eu tenho aqui 15 pessoas hoje só cuidando de uma parte aqui e falar as outras. Me fala uma coisa aqui. Periodização, isso tem a ver com a reforma? Periodização, sim, tem tudo a ver, né? Mas antes eu só queria entrar na seara que o Acácio antecipou. Tá. E dizer o seguinte: eu acho muito difícil de passar essas reformas, sabe? E vou te dizer por quê. Porque essas divisões que a gente presenciou aí de tributação, uma parte do tributo fica com o Estado, outro com o município, outro com os estados e a União Federal. O que acontece? Hoje, por exemplo, o ICMS, que é um instrumento de arrecadação importante, o mais importante dos estados, dos 27, o Estado hoje ele legisla, ele cobra, ele arrecada, ele fiscaliza e ele autua. Então, ele tem um controle total sobre a renda, a receita dessa arrecadação. Se esse imposto ele for para a União Federal, quem vai legislar vai ser a União Federal, vai ser o Congresso Nacional. Quem vai arrecadar vai ser o Congresso Nacional, vai ser a União Federal. Quem vai cobrar, quem vai receber e depois distribuir. Eu acho muito difícil porque todo mundo quer receber um pouquinho a mais. E o tamanho do bolo é exatamente o mesmo. Então eles estão refazendo as fatias
E todo mundo quer um pedacinho a mais. Eu acho muito difícil de ser aprovado. Isso mas não é uma questão política, não? é uma questão muito política, muito política. Por isso que essa reforma, assim, a gente tem que debater, tem que discutir, mas vai ter vários entraves aí, sabe? Então é um ponto que eu acho que é importante. Eu te perguntei na questão da pejotização, mas eu queria falar nessa questão política. Eu estava vendo na CNN, o Ciro Gomes deu uma entrevista lá essa semana. Ele falou que no mundo todo grandes fortunas são tributadas no Brasil, não é pelo lucro, né? Ou também não é grande fortuna, alguma coisa assim. Pode fatiar, vamos fatiar, né? Porque vamos fatiar. Pejotização, você perguntou sobre pejotização. A pejotização tem muito a ver com reforma tributária? Tem muito a ver. Por quê? É um óbvio que a gente tem que lembrar. O tributo é um gato e rato, né? O Estado é o gato e o contribuinte é o rato, né? Então, é igual Tom e Jerry, um correndo atrás do outro. A lei permitiu que um bom médico, né, um bom advogado, um ator de televisão, uma coisa assim, ele pudesse atuar profissionalmente e abrigar os contratos dele em torno de uma PJ. Correto? E essa PJ, ela custa menos tributo para quem contrata e para quem trabalha. Então eu vou trabalhar como um CEO de uma grande empresa, ao contrário dele assinar a minha carteira, ou eu fazer parte do estatuto lá como um diretor, um CEO estatutário, eu faço uma PJ, trabalho, emito uma nota fiscal e recebo a contrapartida do meu... Mas o juiz reconhece isso numa ação trabalhista? Calma, não, né? Vamos devagar. Aí o que acontece? Quando eu faço isso, a Previdência Social brasileira recebe menos dinheiro. A União, a Receita Federal, recebe menos dinheiro de imposto de renda que seria da pessoa física. Que é 27,5 lá, que é a tabela lá. Então, aí eu estava falando só de um individual. Mas pode ser uma situação que é juntar 5, 6 médicos, 5, 6 advogados e fazer uma PJ-tona. E essa a mordida do fisco fica menor. Uma das motivações para a reforma tributária foi, no momento em que essas PJs, né, houve um alastramento de PJ pelo Brasil, a Previdência Social passou a recolher menos e a Receita Federal passou a recolher menos da pessoa física. Então, inexoravelmente, ela vai atirar nisso. Então, fala assim, tributar o lucro distribuído. Né? Tributar o dividendo. Para equilibrar. Isso, porque hoje o que acontece? Quando você tributa a pessoa jurídica, você distribui o lucro para os sócios, né, tirado ali, apurado o resultado, esse lucro já foi tributado da pessoa jurídica, então ele é menos tributado da pessoa física. Aí o que se propõe? Se propõe que, uma vez que o dinheiro saiu da pessoa física, foi da pessoa jurídica e foi para a pessoa física, há uma outra tributação. A lei de hoje não prevê essa outra tributação. A lei de hoje assegura isso. Só que o governo vê nisso uma outra oportunidade de tributação. Isso é no âmbito da pejotização. Agora da tributação... Deixa eu só continuar essa pejotização aqui. Sim. Acabou que eu não te respondi, né? O meu contador não deixou passar todo mundo para PJ, não. Ele falou, você quer um risco trabalhista que eu ia correr, que é muito grande. Vamos lá, vamos tratar desse tema. Meu contador não deixou. Eu tava doido para economizar e não deixou. Vamos lá. O que acontece com essa pejotização? Com o Código Civil de 2002, a pejotização ficou mais escancarada. Por quê? Porque ficou... Dentro do Código Civil, ele deu a possibilidade de você ter uma empresa e prestar serviço pessoalmente, de maneira clara, transparente e tranquila. Quem é que usou muito isso? Os treinadores de futebol, o pessoal que presta serviço para televisão. Que na verdade é funcionável, mas... Só que existe um grau muito grande, por exemplo, do treinador de liberdade dele, de falta de subordinação. Né? Ok. Né? No trabalho dele, ele tem uma liberdade muito maior. Quais são aqueles 3 itens? Subordinação? Porque é o seguinte, o problema da pejotização é que
Se for constatados os 3 requisitos mais importantes, são 5 na verdade, mas se 3 forem constatados, a Justiça do Trabalho vai entender que aquela prejudicação é fraudulenta. E antes da reforma que o presidente Temer conseguiu aprovar, era até crime prejudicação, né? Com a reforma, a mudança trabalhista, passou a descriminalizar isso. Você lembra, não sei se você se lembra daquela questão que foi amplamente debatida. Eu posso terceirizar, né? Aí no caso vem pela prejudicação atividade fim ou atividade meio. Então, quando falou que poderia ser até atividade fim, descriminalizou, né? Mas ainda permanece a relação trabalhista. Se a pessoa que te presta serviço, se ela presta serviço para você com subordinação, recebe ordens, ela não tem liberdade do trabalho dela. Se ela tem habitualidade, se ela recebe salário, está caracterizado a uma relação de emprego e não de trabalho, uma relação de emprego. E não pode mandar outra pessoa no lugar. Você vê a Raquel Sherazade, aquela apresentadora do SBT, levou o Silvio Santos na justiça e ganhou R$500 mil, porque só de 500 mil não, 50 milhões, negócio, eu não sei o valor exato, mas foi coisa assim, fortuna de milhões, justamente porque ela era PJ e provou que era funcionária. Exatamente, por quê? Porque ela tinha subordinação, tinha salário, tinha habitualidade, era pessoal. Daí por isso que você foi recomendado de não fazer prejudicação. Que na verdade não é nenhum, é PJ. Porque é o seguinte, uma das coisas que acontece é que você chega na Justiça do Trabalho, aí então vamos pegar essa empresa que está te prestando serviço. Para quem que ela presta serviço? Vamos pegar para quem que ela emite nota fiscal? Só para você? Poxa, só não presta serviço para mais ninguém? Não é mais ninguém, né? Então lá tá lá a nota fiscal número 1 para você, número 2 para você, número 100 para você. Começa a ficar complicada essa história, né? Então você tava... Mas aí é um outro conflito. Você viu que aí a questão é sobre o âmbito do risco trabalhista. No âmbito fiscal é que, desde 2002, o governo passou a recolher menos da pessoa física em função da liberdade de trabalhar abrigado sob uma PJ. Tá. Mas nessa reforma, você acha que essa prejudicação passa de um jeito mais suave, que as empresas vão conseguir reduzir carga trabalhista ou coisa assim? Eu acredito que é o contrário, amigo. Eu acho que pode até inibir a liberdade de trabalhar abrigado numa PJ. Eu acho que pode piorar essa situação. Sabe? Que eu falei do Silvio Gomes, eu tava vendo, eu fiquei muito preocupado, porque eu vi a entrevista dele e depois li a proposta dele, sabe? Então eu gosto de ler, de entender o que os caras estão pensando aí. E ele quer, de qualquer jeito, tributar lucro das empresas. Só que uma coisa é tributar o lucro da Odebrecht, da Nexp, empresas, né? Outra coisa é tributar meu lucro, sua empresa pequena. Me fala aqui. Difícil ver isso, né? Você não está acostumado. Você não está acostumado. Me fala aqui, esse negócio de tributação de fortunas, né? Ou tributação do lucro, isso aí é conversa dessa reforma? Não, é o seguinte, hoje no Brasil nós temos a previsão na Constituição da criação de um imposto, chama Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF. Só que para poder criar um imposto no Brasil, eu já vou até falar um ponto que é importante, que vai dar um gancho depois para o tema posterior, que vai ser da DIFAL. Para você criar um tributo no Brasil, você precisa ter uma lei complementar, que ela vai regrar as regras gerais, ela vai regrar como é que funcionam as regras gerais, né, da tributação. E só depois disso que você pode tributar. Depois disso, aí, se for o Estado, ele vai ter que fazer a lei estadual para poder tributar. Se for o município, fazer a lei municipal para tributar. Se for a União, fazer uma medida provisória ou uma lei ordinária para poder cobrar, tratar de todos os pontos do fato gerador do tributo. O que é fato gerador? É aquilo que acontece no mundo que gera a obrigação de pagar o imposto. Entendeu? Mas a gente já tem hoje... Desde 88 já existe a possibilidade de criar imposto sobre grande fortuna. Por que isso não foi tratado até hoje? Não se fizeram uma regulamentação via uma lei complementar? Porque a grande fortuna, Almir, ela é absolutamente volátil. Se tributar aqui, as grandes fortunas brasileiras vão sair daqui, como já fizeram na França. Pois é. A França já tributou as grandes fortunas
que chamam de grande fortuna, né? E os empresários, o dinheiro saiu de lá. Ele migrou para a Suíça, ele migrou para a Espanha, ele migrou para a Inglaterra. E isso é um risco, porque você não fortalece o fraco enfraquecendo o forte. Ô Silvio Gomes, você com certeza está assistindo isso aqui. O Wilson vai deixar o contato dele aqui no link, tá? Tem uma consultoria com ele antes de fazer aquela proposta. Pode ir. Só para... O Silvio Gomes com certeza vai ver. Vai ligar pro Wilson, vai lá. Então a gente é contra, né? É muito contra. Né? Você não faz justiça social enfraquecendo quem cria riqueza, né? Claro. Pelo contrário, é fortalecendo o fraco. Quem tá precisando de um empurrão, é esse que você tem que fortalecer. Ô Wilson, mas é exatamente isso, cara, que a gente estava conversando ontem. Que eu não sei, eu não entendo profundidade de impostos nem fora do país, como é que é. Mas assim, eu tenho certeza que grandes empresas pagam muitos impostos. Muito mais do que pequena empresa, eu sei. Mais. Mas para uma empresa pequena, uma empresa do centro, uma empresa que está começando, você cobrar do cara 6%, 8% do faturamento do cara. É muita coisa. Cara, é muita coisa. Às vezes o cara talvez. Custo muito alto. Porra, né? Às vezes o cara a margem de lucro dele nem permite tanto. E pagar sobre distribuição de lucro é ainda terrível, né? Porque, na verdade, desde 96 a gente tem uma isenção para não pagar imposto de renda sobre a distribuição de lucros, porque foi feito um acordo, um jeitinho brasileiro, porque foi compensado isso. O Brasil deixou de tributar a distribuição de lucro, né, Cássio? Mas em compensação, o que ele fez? Ele criou um tal de adicional de imposto de renda. O imposto de renda nosso era 15%. Aí criaram mais um adicional de 10%, foi para 25%. Olha, você vê, então compensou uma coisa na outra. Não foi só isso também, não. Contribuição social sobre o lucro, ela sofreu uma majoração também para compensar essa perda. Ou seja, foi feita uma negociação no Congresso, deu a isenção do lado e aumentou o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro do outro. Reforma. Houve essa reforma. E agora fala-se em tributar o lucro, mas não se fala em cancelar o adicional de imposto de renda, nem em reduzir ou cancelar a própria contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, o empresário vai sempre sair no prejuízo no Brasil. São coisas que eu prefiro o Acaso falar agora, que a gente fica, né, emotivo, quase emotivo, perde um pouco da técnica. Né? Eu não tenho dúvida. Hoje, a minha grande preocupação e a área que eu mais milito, 66% da mão de obra empregada no Brasil, ela está na microempresa. 66% da mão de obra. Então, esse microempresário, que é o dono de uma lanchonete, de um sacolão, de uma empresa de contabilidade até, né? uma pequena clínica, um pequeno varejo de material de construção, 3 empregos ali, 4 ali, 5 ali, 6 ali, somando isso, dá 66% da mão de obra. Qual que é a diferença desse empregado para esse empregador? O ganho desse empregado não é muito distante do ganho desse empregador, né? do empregado. Muitas vezes é até maior. Você pega um comércio pequeno em um bar, uma lanchonete, o dono às vezes ganha menos. Aí o que acontece? Mas o risco da atividade é do empregador, da pessoa dele, sabe? Ele tem uma carga de responsabilidade, Eu que sou um empreendedorista, né? Um defensor do empreendedorismo, as últimas consequências, eu penso dos perigos de uma reforma é de enfraquecer isso, sabe? É desencorajar pessoas que têm ideias maravilhosas, que querem empreender e desistir em função dessa mordida aqui pretendida do fisco, tá? Porque um Estado que arrecada muito, não necessariamente, ele faz uma justiça social. E eu vou te falar por quê. 66% da mão de obra está na microempresa. Portanto, sobraram, óbvio, 34%. Desses 34%, 22%, né, quase isso, é o do funcionalismo público, que é financiado pelo tributo. E daí, pois, tem uma parcela miúda que estão nas grandes companhias. Então, quando eu pego essa arrecadação e gasto 70% dela com a folha de pagamento do funcionalismo público, isso é injustiça social das maiores. Mas isso é só uma divagação.
Agora, sobre tributação de fortuna, no Brasil nós temos um tributo que é o ITCD. Quando você morre ou quando você faz uma doação, o Estado, né, tributa. Hoje é 5%. Varia de Estado, né, Luiz? Esse tema, Cássio, é sensacional, porque no Brasil pode se tributar até 8%, é o limite. Aí, esse é o perigo. Nos Estados Unidos, tem estados que já tributam em 40%. Ou seja, você constrói um patrimônio, você dedica sua vida, babá. Morreu. Na hora de você transmitir essa propriedade para os seus sucessores, hoje, no Brasil, você pega de 5 a 8, né, Wilson? A tributação o ITCD? Não, o ITCD ele é diferente um pouquinho, porque é o seguinte, a legislação, ela deu ao Senado Federal o direito de fazer uma resolução falando qual que é a alíquota máxima. E aí cada estado tributa a quantidade que ele quer. Tem estado hoje a alíquota máxima é 8. O Rio de Janeiro cobra 8. Minas Gerais cobra 4,5. Mas você quer tributar uma fortuna? A hora que você morrer, que eu sei que você vai estar super rico, eu passo o ITCD para 40%. Aí eu tributei fortuna. Aí a volatilidade que o Wilson abordou, ela começa a perder, né? Ela torna menos volátil. Então a fortuna não é o dividendo das empresas. Né? O dono da grande empresa lá recebeu dividendo milhões, então eu vou tributar isso. Mas isso aí é um jeito da gente enxergar. Né? Sem entrar no debate político, eu acho que da minha parte eu não gostaria de entrar, mas parte do que o Ciro Gomes fala, ele fala disso, de tributar o empresário e tal. Aí a sociedade fica pensando, só que ele esquece que esse empregador hoje, da lanchonete, esse cara, a hora que ele vai morrer, ele vai entregar 40%. Aí é bruto. Né? Outra coisa, eu vou tributar o dono você gera 20 empregos. Né? Por exemplo, lá na minha equipe, lá eu tenho 25 empregos. Eu sou útil para minha classe profissional, eu sou útil para meus clientes, mas se eu ganhar um pouco mais, aí eu vou pegar um pouco desse lucro para levar para mim? Não, agora eu vou tributar seu lucro. Eu já tributei a empresa, você gerou emprego, mas agora eu vou tributar seu lucro. Você concorda que isso pode me desmotivar? Não, claro, me desmotiva todo dia. Né? Todo dia eu me desmotivo. Então tá vendo os perigos da reforma? 2 perigos. Um é que ela vem prometendo simplicidade na escrituração e redução do tributo. Na prática, meu amigo, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu sou um libertário. Por mim não devia ter Estado, devia ser mínimo, imposto devia ser Estado mínimo. tem que ser mínimo, com certeza. Tem que garantir a propriedade privada. Exato. E as liberdades. Isso. E menos regulação. Menos regulação. Então, assim, para onde a gente anda, para que lado a gente vai ser prejudicado? Foi o que você falou. Se eu quiser pegar um pouco do lucro para mim, vou trazer um exemplo aqui para elucidar, para florear, inclusive, o que a Cássio falou. Nos Estados Unidos, a gente não compra casas lá em nome de pessoa física, não. Tem alguns clientes que nós fizemos a compra de casas lá para eles. Para cada casa que compra a casa lá, você tem uma pessoa jurídica. É mesmo? E você vende a casa pela transferência das ações ou das cotas dessa pessoa jurídica. Porque se você é casado e compra uma casa lá em Orlando para ir na Disney com sua família, ou para alugar, colocar no Airbnb, sei lá, né? E se você quiser vender, você vende só as cotas da empresa. Nossa. Por quê? Porque se você falece ou sua esposa falece, na hora de transferir para ela ou para você, não toma 40%. 40%. Pô, que legal, hein, cara? E na Suíça são 50%. Mas naquela... Entrando nesse 50% Suíça? 50%. Tá louco. Mas aqui, entrando nesse gancho, você falou de Estados Unidos, de financiamento. Porque teve o crash lá da última... Por causa deu a bolha lá. Né? Mas eram pessoas físicas, né? Ela compra nas pessoas físicas ou não? Não, esse aí já é o financiamento pelas pessoas físicas que dão os próprios imóveis em garantia fiduciária aos bancos que lhes emprestam dinheiro. Entendi. Entendeu? E aí, nesse caso, eles criaram uma bolha porque tinha um subprime. Você tinha uma alavancado com outra, ou seja, um imóvel, por exemplo, de $1 milhão, ele estava alavancado 10, 15 vezes mais. Então, ele suportava empréstimo de 15, 20 milhões.
Para mim, uma pessoa... Quando a pirâmide começou a cair, não dá conta. É isso aí. Quanto ao ITCD, esse é um tema até que a gente discutiu, né, Cássio, antes. Vale muito a pena a gente ter um podcast só para falar disso, porque ele puxa a existência das holdings no Brasil, tal qual eu te falei agora nos Estados Unidos. Sim. Né? E as holdings aqui, para uma economia lícita, antes de mais nada, né, do ITCD, a utilização da holding é super interessante. Para você já antever um inventário, não precisar fazer inventário, passar o seu patrimônio para os seus filhos ou para quem você quiser, com um custo muito menor do que o custo do ITCD que a gente tem hoje, e tem que fazer rápido, volto a dizer, um senso de urgência aqui vai muito, porque o ITCD no Brasil, eu te disse, quem coloca a alíquota máxima é o Senado. O Senado tem 81 senadores. Para poder votar isso aí, se tiver 41, que é a metade, eles aumentam. Se eles reunirem 41, eles têm condição de aumentar. Se desses 41 que estão lá, 21 votar que é para passar para 20%, meu amigo, já aumentou para 20%, e os estados, você acha que eles vão demorar para poder aumentar? Não, lógico que não vão. Então, a questão de holding é um tema interessantíssimo, a gente vai falar sobre isso numa próxima ocasião. Só nessa de holding aí, só pra gente matar esse, para depois a gente fazer um só disso. Uma empresa controla as outras, certo? Ou controla o patrimônio da família, como é que... Assim, um overview bem simples, tá? Ela serve... A forma prática que existe de holding, que a gente entende, né, como leigos, por exemplo, a Bradesco Par, né, Bradesco Participações S.A., ela é uma empresa controladora da Bradesco Consórcio, do Banco Bradesco, da Bradesco Arrendamento Mercantil, da Bradesco Financeira, etc. E dos outros empreendimentos que a Bradesco tem. Assim como tem a Itaúsa, que é uma ação muito interessante, Itaúsa é bom. né, que também administra os negócios do Grupo Itaú. Então, essa é a visão clássica. Mas existe a visão também da holding enquanto uma empresa de proteção patrimonial, né? Nada aqui para poder escapar de fisco, nem nada. Tudo muito legal dentro da legislação. Tem que saber fazer, né, Wilson? Tem que saber fazer. Você sabe fazer? A gente faz isso, assim, muito. Sério? Muito. Por quê? Porque dentro de uma holding dessa, você pode, por exemplo, igual nós tivemos um caso que eu gosto muito de relatar, um senhor com 7 filhas, com um patrimônio considerável, né? E ele disse o seguinte: olha, gosto demais das minhas filhas, mas aquele genro ali, eu não quero que ele receba nada da minha filha. Tem jeito de fazer pela holding? Claro que tem. Você tem uma cláusula que você coloca na doação ou na venda para as filhas que chama incomunicabilidade. Independentemente, então, do regime de casamento daquela filha, se ela se separar daquele genro, ele não vai receber nada dessa empresa, desses negócios, desse patrimônio. Né? E a Santos Filho, seu escritório é especializado, muito especializado nisso, né? Fazemos muitas holdings. Vamos falar depois e disso aqui. Não é só isso, né? Você está entrando no assunto. Fazer reversão disso, Legal. se não quiser, se ele ficar com medo, né? Você pode colocar cláusula de incomunicabilidade, cláusula de empenhorabilidade. E por aí vai, né? Assim, é um tema muito delicioso. E aí vai a posição para os colegas contadores. Eu tenho visto alguns colegas se aventurarem nesse segmento e a curto prazo está tudo lindo. Mas a médio e longo prazo é que as coisas vão acontecer. Então, na Nexp, por exemplo, nós cuidamos da holding, mas antes o Wilson faz. Okay. Então, o Wilson senta com a família, prepara, discute, vê as repercussões, porque são matérias de direito societário, direito de família, direito tributário. Aí ele me entrega o contrato social. De sucessão, né? De sucessão, né? Aí ele me entrega o contrato e aí eu cuido. Aí vende imóvel, compra imóvel, entra com imóvel, sai, administra a renda, paga os tributos, papapá. Que eu tenho visto alguns colegas, não são todos, alguns colegas pegam uma pronta, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Meu amigo, são patrimônios de 15, 20, 30 milhões. Daqui a 5, 6 anos vai ter divórcio, vai ter
óbito, vem uma pandemia. Aí, meu amigo, talvez o dinheiro que o colega ganhou hoje, vai ser pouco para pagar. Amanhã pode repercutir em responsabilidade profissional. Exato. Então, na nossa empresa, nós temos um cuidado muito grande com isso. Não necessariamente é só o Wilson que faz. O que eu recomendo a meus clientes, recomendo a todos os meus colegas contadores. Não se aventure num assunto que é próprio de um advogado dedicado a isso. No caso do Wilson, o foco tributário e societário é algo assim sagrado, então esses assuntos eu toco com ele. Ou eu peço que o meu cliente eleja um advogado, dá a confiança dele, para ele criar essa estrutura e depois ele me passa para eu tocar o contato. É porque todo mundo acha que vai até o passo 3, sabe, Almir? Mas vai até o passo 12. No ano passado, a gente recebeu lá em torno de umas 15 holdings que a gente foi consertar as coisas que estavam, infelizmente, com problemas, sabe? Porque tem muitas cláusulas, tem acordo de cotista, tem acordo de acionista, se for uma sociedade anônima, tem que fazer a coisa certa para não ser anulável. Até advogados de outra área do direito devem tomar cuidado, porque a matéria é complexa. É complexa, ela envolve o ITCD, você tem que fazer direitinho, senão o ITCD acaba te cobrando um pouco a mais. ITBI. Envolve o ITBI, porque existe uma transferência de um patrimônio que está na pessoa física para a pessoa jurídica, né? Eu falei então, que você estava mudando de assunto. Não é simples. Legal, não é hein, simples, você falou a Cássio falou também nessa questão de se aventurar. Como a gente cuida de estratégia de crescimento de empresas contábeis aqui, no último ano apareceu muito isso aqui, ó, empresa que faz recuperação de crédito. Mas muito. E o que a gente viu? O que eu consegui constatar? Um cara sabia fazer e todos os outros Ctrl+C, Ctrl+V. Isso a gente viu muito aqui. Uhum. Então, e é só a área de especialização. Vamos falar disso aí. O que exatamente é recuperação tributária? Bom, a recuperação tributária é um tema muito interessante. Por quê? Porque a maioria das empresas acaba pagando um pouco ou muito a mais do que deveria, do que é o legal, do que é o exigido. Mas né? Isso por quê? Por falta de conhecimento do contador? Por que isso acontece? Não acredito que seja por falta de conhecimento do contador. O que acontece hoje? Lança-se mais ou menos 200 normas por dia no Brasil. A gente tem um banco de dados com mais de 6 milhões de regras fiscais e contábeis. Quem consegue acompanhar isso, Almir? Não dá. Nenhum software acompanha. Não tem jeito. Impossível. A gente faz revisões fiscais, né, digitais, inclusive, com o uso de inteligência artificial. Por quê? Porque é humanamente impossível ir lá no Excel e tentar fazer aquilo lá. Porque vai dar problema. É humanamente impossível. Com quantidade enorme de tributo que tem, com quantidade enorme de operações que podem ser desenhadas, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre default. Você vai ver a complexidade, o que é isso. Parece simples, mas não é. Porque quando você vende para consumidor é de um jeito, se esse consumidor ele tem uma inscrição estadual e paga ICMS é de outro, se ele tem a inscrição e ele vai revender, o tratamento é outro, se ele não tem inscrição, o tratamento é outro, se ele é uma empresa de construção civil que não faz venda, não comercializa, é outro. Então, o Alfredo Becker falou o seguinte, é um manicômio tributário. Quem é o Alfredo Becker? É um escritor tributarista, já faleceu, saudoso. O que ele falava? Nós não falamos de sistema tributário, falamos de manicômio tributário. Mas aqui, que tipo de crédito? Porque dos nossos clientes aqui, o que eles têm muito, né? Farmácia, né? Perfumaria, autopeças, tem outras. Sim. Mas o que exatamente você consegue recuperar? Como é que funciona isso? Vamos lá. Esses que você deu exemplo, autopeças, farmácias, né? Alguns supermercados, isso. Né? Esse pessoal, eles incorrem num comércio que tem alguns produtos que eles já foram tributados lá na origem, lá na fonte, para toda a cadeia. Lembra do IVA que nós falamos? Valor agregado? De outros países. Se eu sou um fabricante, vendo para você que é um atacadista, coloquei um valor agregado. Você é atacadista, vende para o retalhista, colocou um valor agregado. Ele vendeu para a farmácia, tem um valor agregado. A farmácia vendeu
para o consumidor final tem outro valor agregado. Então cada um vai passando e pagando os tributos de acordo com essa cadeia, como essa cadeia vai se evoluindo. Acontece que alguns produtos, eles já têm a tributação paga por uma pessoa só, que é o fabricante. Ele paga para a cadeia inteira, então você não precisa mais pagar, né? Então, por exemplo, você vai almoçar num restaurante da sua preferência com a sua esposa, toma um vinho, toma uma cerveja. O prato ali, a empresa normalmente está no Simples, ela vai pagar sobre a alíquota do Simples, sobre o preço da comanda, né? Mas se tiver um vinho e uma cerveja, tem que excluir aquilo ali. Por quê? Porque o vinho já foi pago lá na fonte. A cerveja, a Ambev já pagou lá, a Heineken já pagou para toda a cadeia. Isso acontece com autopeças, com medicamentos, com as farmácias. A gente fez um trabalho aqui com um cliente nosso, que ele é uma contabilidade especializada em hamburgueria. Aí ele contou pra gente uma história que é o seguinte, que quando você tem um combo, você vai numa hamburgueria e você compra um combo lá. Você tem sanduíche, batata, refrigerante. Você consegue tributar o combo pelo menor valor do imposto dos itens que estão lá. E tem que ter um cuidado. Mas eu tô sendo simplista contigo falando. O que a gente fez? A gente fez uma campanha, porque a gente entrou no Instagram de todas as hamburguerias de São Paulo e a gente mandou a seguinte mensagem no direct da hamburgueria. E contando essa história, cara, você pode pagar o menor imposto, assim assado. Com certeza você está pagando imposto maior que você está fazendo isso. Conversa com a gente fez essa campanha pro cara. O cara pegou 15 hamburguerias de São Paulo. Se funcionou, se não funcionou, se realmente isso aí já sai do meu negócio, porque o meu lance é marketing. Uhum. Mas isso tem a ver com recuperação de crédito ou com essa análise tributária? Tem a ver com planejamento. Isso é um planejamento tributário, que tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado. Mas teria como o cara recuperar isso que ele já pagou a maior, por exemplo? Ou seja, não. Empresas do Simples conseguem recuperar? É possível, mas não sob a perspectiva desse planejamento de combos, né? Sim. Né? Mas aquilo que já foi tributado pelo refrigerante, sim, se ele pagou imposto sobre o refrigerante, mas o refrigerante já foi pago o tributo lá na fonte, lá pelo fabricante, aí sim dá para ele recuperar. E que tipo de crédito exatamente que ele recupera? Agora esse planejamento que você se referiu, né, que é super interessante, e que aí os Arcos Dourados já receberam uma autuação gigante também, porque que coisa. Porque inclusive o pessoal faz o seguinte, olha, o preço do sanduíche é tanto, do refrigerante refil já é tanto, né? Então eles aumentam o preço do refil e diminuem o preço do refrigerante, do hambúrguer, porque o hambúrguer você paga cheio e o refrigerante já vem pago lá da fonte. E essa análise tributária, quem que faz? É o contador ou o advogado? Ou os dois? Os dois podem fazer. Os dois podem fazer. Mas é importante para fazer essa análise, para fazer essa revisão, ter um software muito robusto, né, para dar conta disso, para não ter nenhum erro, que ele consiga extrair os arquivos TXT, né Cássio? Sim. De NCM por NCM, olhar nota fiscal por nota fiscal, de entrada, de saída, fazer o cruzamento de dados, para ver se realmente pagou a mais. Aí, porque se não pagou a mais, exatamente. não tem como recuperar. Mas o pessoal está recuperando coisa que não pagou a mais. Porque aconteceu com um cliente nosso aqui, que o nosso cliente é contador. Deve falar com a gente, pedir para tirar a campanha do ar, porque tinha feito recuperação, tinha recuperado, aí recupera, o cara pega, porque é administrativo, parece que é no site da Receita, não é isso? Assim, algumas, não sei se todas são assim, algumas eu sei que são assim. Mas depois a Receita Federal voltou. Essa é a observação que eu queria fazer. Quem que não quer recuperar o tributo? Eu quero. Todo mundo quer, né? Agora, você não vai conseguir recuperar um tributo devido. Claro. Agora, separar isso é complicado. Então eu vou mesmo, não vou pegar, eu vou lá mesmo e faço, né, no âmbito administrativo, faço uma conta, chego perto, que notícia excelente que eu vou dar para o meu cliente. Olha, nos últimos 5 anos nós fizemos uma conta aqui, você tem esse crédito aqui, eu vou fazer uma compensação aqui e está tudo certo. O Estado, o computador dele é mais eficiente do que o computador de todos os escritórios de contabilidade e plataformas de todo. Eu chego lá e digo, olha, eu só vou pagar isso aqui porque eu tenho esse crédito aqui, então esse menos esse eu pago esse. Ele fala, ok, lindo. Me prova. Isso eu estou falando no âmbito administrativo.
até no âmbito judicial, depois da decisão obtida, conseguida lá na mão do juiz, você tem que chegar lá e provar que aquilo foi um indébito mesmo, foi o recolhido. E aí vem o perigo, né, que mora na nossa atividade empresarial contábil, e do contador mesmo, não empresário. E do advogado também, talvez. Assim. O advogado, talvez, aqui vou puxar a sardinha para o meu lado, que o advogado talvez esteja mais protegido. Porque o que ele consegue quando está no âmbito judicial? Ele vai lá e consegue o direito. Olha, do que foi indevido, é seu. Pá. Agora, faz a conta. Quem faz a conta? O contador faz a conta. Às vezes, aí se ele erra na conta, o advogado está fora. Então, daí a parceria ou o mecanismo certo. Agora, as ferramentas de tecnologia disponíveis hoje têm facilitado a nossa vida. Há poucos dias, falar em recuperação de créditos de centavos, que são centavos, era impossível. Então fazia-se uma meia conta, vamos dizer assim. Sabe? Na dúvida que eu vou pegar um pouco de volta. Uma retada. Esse pegar um pouco de volta faz o quê? Leva o contribuinte para uma fiscalização, para uma malha de fiscalização. Acende uma luzinha vermelha. Não é de graça que você vai lá e recupera um crédito. O Estado ele não se convence com tanta facilidade. Né? Eu imagino que quando o Wilson falava de uma ferramenta robusta, esse robusto é robusto mesmo. Não é uma planilha Excel. É um software, SaaS? O que é essa ferramenta? Software com inteligência artificial mesmo, assim. Isso. Bem potente. E assim, de alto investimento. E atualizada diariamente. Isso. E a sua empresa, de alto investimento. A sua empresa, a Santos e Filho tem, vocês têm essas parcerias? Sim, a Santos Filho, a Fiscofy, né, que é uma empresa que a gente tem, e a Tax Group, a gente elabora tudo isso. E aí, eu queria dividir aqui esse assunto em dois ramos para facilitar as contas, que o Acácio levantou um ponto muito importante, que é a recuperação de crédito via judicial e a recuperação de crédito via administrativo. Perfeito. Quando a gente falou de bares, de restaurantes, de pubs, de padarias, de farmácias, né, de autopeças, essas empresas, se elas estiverem no Simples Nacional, nosso sistema ele funciona de maneira tão eficiente, né? Porque a gente leva toda a documentação na Receita Federal e fala, olha só, essa empresa pagou R$100 mil a mais. O que a Receita faz? Ela avalia, passa no software dela de auditoria, deu ok, ela deposita o dinheiro na conta corrente do empresário, da empresa. E a gente tem conseguido uma média de 45 dias. Certo. Esse dinheiro está na conta da empresa. Por quê? Porque a gente faz a coisa bem feita. Tá? Nossa senhora, hein? Que caixa que a empresa levanta, hein? Dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos. 4 anos. Na verdade, a empresa do Simples dá 4 anos e 9 meses. Porque os últimos 3 dão um pouquinho de complicação. Pela sua experiência, assim, claro que cada empresa vai ter o seu valor. Mas me dá um número, assim, para um empresário, para um cara do Simples Nacional aí que fatura um exemplo, tá? 2 milhões no ano, por exemplo. O que um cara desse, se ele tiver nas suas... Depende muito, sabe, Almir, do tipo de produto que ele vende. Tá. E da quantidade de NCMs, né, que é aquele produto. Cada produto tem um número de NCM. Tá. E do tipo de produto que ele vende e a NCM que ele foi usado. Porque o que vai definir isso é se quem vendeu para ele já pagou imposto para ele até o final. Isso é o que define. Tá. Né? Já agora, para quem não está no Simples... Aí já a União, os números são muito maiores e a União não devolve o dinheiro, ela te dá o direito de compensar. Vou te dar alguns exemplos aqui que vale muito a pena, né, Acácio? Por exemplo, uma indústria ela aproveita um crédito, vamos dizer, de IPI, que é o imposto ao produto industrializado, daquilo que ela compra de outras indústrias para aplicar no processo produtivo dela. Certo? Então, vamos lá. A gente fabrica celular. Então, a gente compra o vidro de uma indústria. A gente compra o plástico, etc, etc. Mas vamos dizer
que a lente aqui do celular, a gente não compra de uma indústria, a gente compra de um distribuidor, porque sai mais barato. E a alíquota do imposto, do IPI, da lente, vamos falar que seja 10%, tá? Quando eu compro de um distribuidor, não vem na nota fiscal escrito lá 10%. Não vem escrito nada. Por quê? Porque o distribuidor não paga IPI, tá? Mas a legislação que trata do IPI, ela diz o seguinte, ó, se você comprar de uma distribuidor que não destacou na nota fiscal, porque o pressuposto é esse, só pode aproveitar que está destacado na nota fiscal, né? Então os softwares das empresas, das indústrias, ao chegar a nota fiscal lá, ele vê, tem IPI, tem, aproveita, tem IPI, tem, aproveita, tem IPI, tem, aproveita. Opa, esse aqui não foi consumido no processo produtivo, exclui esse IPI, vira custo. Já aquela que vem da nota fiscal de uma distribuidor, tem IPI? Não, então não aproveita. Tem IPI? Não aproveita. Porque isso é software, né? Não tem como fazer. Isso é software. Só que você tem que ir lá e ver, opa, esse distribuidor aqui não destacou, mas esse produto foi usado aqui no meu processo produtivo e integrou o meu produto final. Então eu tenho o direito de recuperar aqui 50% dessa alíquota. Então, se a alíquota era de 10%, conforme eu falei, então eu posso pegar 5%. Eu estou falando de milhões, Deus. Estou falando de um exemplo bobo, mas você tem muito mais coisas. Você tem questões hoje, por exemplo, a Receita Federal, ela é um agente limitador de crédito. PIS e COFINS, por exemplo, para quem está no lucro real, né, que tem um sistema não cumulativo, ele limitou os créditos, limitou de uma maneira absurda. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Vamos falar que a sua empresa vende copo de vidro. Então você vende aqui em Minas Gerais, vende em São Paulo, etc. Você não tem venda nenhuma na Bahia. Aí você contrata o Acácio, virou representante comercial. O Acácio cobra 5% de comissão, tem uma empresa de representação comercial, está registrado no Corecon lá da Bahia. Ele abre o mercado para você, você não vendia lá, né? E ele passa a vender, você passa a vender muito, ele te manda a nota fiscal, você paga os 5% para ele e fala assim, agora eu vou aproveitar o crédito da nota fiscal do Acácio. Por quê? De PIS e COFINS, porque foi feito um esforço de venda que me ajudou a vender lá que eu não vendia. Porque o PIS e COFINS são créditos que você tem, inclusive mais amplos que o IPI, mais amplos que o ICMS, que te permite utilizar para reduzir o seu imposto. Só que a Receita virou e falou assim, não. Representante comercial, mesmo que seja pessoa jurídica, não aceita o crédito. Entendeu? É uma medida restritiva. Esse tipo de caso, você vai para o judiciário. Agora tem outro tipo de caso, que é administrativo, né? Que é bem simples, igual esse que eu acabei. Eu fiz esses dois contrapontos aí, um da nota fiscal do atacadista e outro do representante comercial, para você ver que, assim, que é muito sério. A gente vê concorrentes nossos aí pegando a nota fiscal do representante comercial e aproveitando o crédito. E o risco fica todo em cima do empresário. Isso não é correto, isso não é leal. Não deu opção para ele escolher. O empresário tem que ter o direito de escolha se ele quer correr aquele risco ou não. Mas os nossos concorrentes, infelizmente, a gente tem visto tanta coisa custosa, sabe, no mercado aí. Ficou emotivo. Mas é assim que funciona, infelizmente. Então, é um mercado interessante, é um mercado promissor, mas é também um mercado que tem que tomar muito cuidado. Absolutamente muito cuidado. Eu penso assim, eu acho que tem algumas searas que a gente não deve entrar, se a gente não tem conhecimento profundo, né? Você vê aí que tem que ter o software, que tem que ter um cruzamento de dados absurdo, que tem que ter o cuidado. O cara vai e faz, ele pega o dinheiro e vai embora, e o risco fica na mão do empresário. Exatamente. Você tem uma ideia para essas empresas que não estão no Simples, porque quando a gente faz do Simples que o dinheiro caiu na conta do empresário, da empresa, né? Eu acho que não tem nada melhor do que uma comprovação de que a Receita aceitou o seu trabalho, né? Claro. Já para quem está no lucro real, lucro presumido, que se faz essa revisão administrativa, a gente tem seguro, né, para poder dizer o seguinte, olha, se der alguma coisa errada, a gente vai se defender e o seguro aqui
no fim das contas... Existe um seguro quando contrata esse tipo de trabalho? Exatamente. Por exemplo, se eu contratar a Santos Filho, eu vou assinar um seguro lá, que se caso der alguma coisa errada... Nós já temos um seguro. Ó, que legal, cara. Se der alguma coisa errada no processo, esse seguro já... Vai cobrir. Ó, que legal, cara. Por quê? Porque senão... Protege a sua atividade. Exatamente. Protege você. E dá mais credibilidade para aquilo que Lógico. você feito, né? Pô, que legal, dá hein? muito mais credibilidade. Agora, só para concluir, cara, desculpa, o judicial tem coisa demais. Depois que o Acácio fizer os comentários, eu vou te contar uns 3 ou 4 opções aí. Deixa eu só fazer um paralelo. Antes da gente fazer aqui, eu fui dando uma lida, fui vendo algumas coisas. Aí eu bati um papo hoje de manhã com um cliente meu, que é tributarista, e me contou uma história legal. Não sei se tem a ver com recuperação de crédito ou com planejamento fiscal, mas olha que legal. A Garoto, aquele bombom da Garoto... Isso é... É verdade isso ou é mito? Que ela mudou a embalagem e pagou menos imposto com isso? Não foi só a embalagem, não. Ela porque virou bolacha, mudou, né? Virou bolacha. Cara, eu achei bolacha. aqui, ele me contou essa história, eu achei sensacional. Conta mais ou menos aí, você acha que você vai saber contar melhor. Ela é chocolate, não é bombom? Tinha uma tributação. Tem uma tributação de IPI mais cara, né? Uhum. Só que a bolacha, o wafer, ele tem uma tributação muito menor, né? Tanto que fizeram um estudo, né? Não foi assim, então eles mudaram não só a embalagem, mas o produto. Peso. Porque a hora que você come o bombom, né? O sonho de valsa, por exemplo, parece um wafer, ele tem a casquinha no wafer, né? Tem um negócio. Só que com a mudança que eles fizeram, inclusive de PGD que eles fizeram lá, fizeram um trabalho muito bem feito, né? E fizeram uma consulta. Isso vale também, quer ver um exemplo? Está mais dentro do planejamento. Está mais dentro do planejamento. Isso vale também para o creme rins. O creme rins parece que paga 22% de IPI. Já... o creme rins paga 7%. Já esses creme de pentear, né, são 22%. Né? Então, e a composição química é basicamente a mesma. Né? É só mudar. Tanto que um planejamento, para ele ser bem feito, ele tem que envolver todas as áreas da empresa. É marketing. Não pode ser. O marketing tem que entrar. O marketing virou e falou assim, num planejamento desse, disse assim, olha, eu preciso que tenha, eu não posso chamar de creme risco, eu não consigo vender nesse preço. Isso aqui tem que ter alguma coisa. Hoje você vai nos lugares que vendem, né? Nessas empresas, lojas rede, por exemplo, você vai ver lá que o nome tá... Caralho, hein, bicho? Muda o nome. É apaixonante quando você começa a entrar, não é dentro da CEA dos negócios? Daí da gente ter o especialista aqui no quadro. Tá vendo? Porque... Vai bombar o Wilson, viu? Você vai bombar de ligação lá. Diz que Deus mora nos detalhes, né? Deus e o demônio também, né? Porque o detalhe que te mata. Então, eu não ia para essa parte, mas já que você foi, então, mas ele vai atrás, né? Vai. Então, o detalhe então, o que é muito importante falar sobre isso, porque é um assunto afeta muito a contabilidade e a advocacia tributária, é o risco da interseção, né? Eu sempre digo que o melhor desenho que explica a questão fiscal, né, são 2 círculos, né? Você faz imaginário e faz um círculo chamado contabilidade, faz outro chamado direito tributário. Mas percebe que quando eu coloco um sobre o outro, eu vou criar no meio você cria uma interseção, né? Chama enxura? Isso. Ali mora o perigo. Quando o contador passa para ali, sem ser advogado, legal, Acácio. Dá pau. Entendi. E quando o advogado passa dali sem ser contador, dá pau. E quem paga a conta? O empresário. O empresário. Ou o contador ou o advogado. Mas vai dar ruim. Né? Por quê? É uma área cinza, né? Nós temos um designer... Designer, né? É instantâneo. Então, esse desenho... Deixa eu mostrar de novo aqui. Vai lá, Pedrosa. O bom é que o designer é instantâneo. Mas o que acontece, assim, como o nosso propósito aqui é ajudar os colegas, os contadores, ajudar os colegas advogados também e os empresários, nós temos que falar dessa parte chata. Né? Recuperar crédito, todo mundo quer.
É fácil? Está longe de ser fácil. Existe? Existe. A gente tem que fazer? Tem que fazer. Mas tudo tem consequência. Quem dá o bote tem que aguentar o rebote, não é isso? Eu acho que Ô Wilson, passou a colinha aqui. O que é a tese do século? Essa colinha é legal, porque esse assunto é muito interessante. Em 98, o professor Carrasa, ele entrou com uma ação judicial que ninguém deu bola. Na época eu até tinha visto, nós discutimos lá no escritório do Dr. Renato Magalhães, onde eu trabalhei, só que ninguém me deu bola porque ninguém acreditava nisso. O que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, o PIS e a COFINS, ele é tributado, a base dele é o faturamento da empresa, né? Então vamos lá, você vendeu um refrigerante por R$100, né? E tem 18% de ICMS ali dentro. Vamos fazer essa conta boba aí, vamos imaginar isso. Ou uma roupa, alguma coisa assim. Então, na verdade, você vendeu esse produto não por 100, você vendeu esse produto por 82, porque 18 é faturamento do Estado, com o ICMS. Não é isso? Então, tem que pagar o PIS e COFINS sobre 82, não sobre 100. A Receita sempre cobrou sobre 100. E a gente continuou entendendo que sim, ser sobre 100. E todo mundo levou isso. Tanto que quando ele entrou com essa ação, ninguém acreditou. Isso daí não vai ter jeito. Bom, o fato é que essa discussão chegou no Supremo depois de mais de 10 anos, mais de 15 anos. E o Supremo virou e falou o seguinte: realmente, doutor, o senhor tem razão. O PIS e COFINS só pode ser tributado sobre o valor da mercadoria. O ICMS não entra. Então tem que excluir o ICMS dessa base. Cara, tava certo. Tava certo. E é a tese do século, porque você fala assim, mais de 42 bilhões de reais nessa história, sabe? Que isso, hein? E aí a Receita ficou apavorada. Como é que é o nome desse advogado, desse tributarista? Roque Carrasa, que entrou. É um professor da Universidade de São Paulo. Ele tá vivo? Você sabe? Não. Já é antigo isso. Já bem antigo. Legal. Mas tem os seguidores. Então, essa tese do século, ela é discutida muito, sabe por quê? Contrata o seguidor. Todo mundo começou a fazer compensação, sabe, Almir? E o Supremo falou assim, olha, eu vou modular os efeitos. Porque se não modular os efeitos, quebra o Estado. Então, ele falou assim, a partir de março de 2017, você pode aproveitar de lá para cá. Porque senão quebrava o Estado. Vai ser um erro do governo, hein? Isso. Na verdade, não é um erro do governo. Está sempre fazendo isso, tá? É mesmo? Está sempre fazendo. Vou te dar um outro exemplo, olha. Mas antes, só para concluir, eles criaram inclusive até uma delegacia especial para checar se essas compensações estão corretas, né? E vão autuar as compensações erradas. Aí vê o contador de primeira viagem achando que é só... Não é simples, não. Não é simples, não. Viu? Inclusive, hoje a gente contrata inclusive laudos para fazer essa compensação, até para isenção de responsabilidade, porque isso é muito sério. É muito bom, mas é muito sério. Tem o rebote. Tem o rebote. Todo bote tem um rebote. Tem o bote. Na roça nós falamos isso. Se você dá o bote, prepara que vai ter o rebote. Gostei. Aqui, então vamos falar. A gente falou de recuperação de crédito, tem a diferença de alíquota também, né? Tem a tal da DIFAL, né? DIFAL é um assunto, é um assunto do momento, tá? É um assunto do momento, né, Cássio? Porque o que acontece? Aí que eu te falei que é um pouco confuso. Vamos tentar simplificar essa história. Eu vou até anotar para eu aprender. Vamos lá, vamos tentar simplificar essa história. Até 2015, no Brasil, se eu sou um comércio aqui de Minas e vendi para São Paulo, tá? E se eu vender para uma empresa que vai revender, ou seja, ela paga ICMS também, eu vendi aqui com uma alíquota, vamos falar que a alíquota interna é do 18%. Só que ao vender de Minas para São Paulo, eu pago só 12% para Minas Gerais. Os outros 6 vai ficar para São Paulo. Tá? Essa partição aí. Então, se eu vendia para alguém que ia revender, então eu pago 12 para Minas, os 6 ele vai pagar lá quando ele vender. Tá bom? Ok. E quando eu vendia para quem era consumidor final, né? O que acontecia? Eu pagava os 18 para Minas Gerais. Então ficava tudo no estado de origem. Você lembra em 2015 começou a ter uma discussão sobre isso? 2014, 2013. Quem tem que receber o imposto, o ICMS? É o estado de origem ou o estado de destino?
É isso que eles estavam falando. Na verdade, é a briga de Estado, né? A briga entre os É estados. a famosa guerra fiscal. Pra saber qual Estado que vai recuperar Qual o quê? vai ficar com o quê? Porque tem uma diferença. O que é default? Diferença de alíquota. A alíquota interna é 18, a interestadual é 12. Quem fica com essa diferença? Então, se eu vendi para um outro contribuinte, já está claro, né? Mas quando eu vendia para o consumidor final, ficava tudo com o estado de origem. Só que aí, o estado do Nordeste... Quem é que vende muito? São Paulo. Quem é que comprava muito? Os estados do Nordeste. Então, eles eram os consumidores da produção, só que o produto da arrecadação ficava todo em São Paulo. Não pode, porque 18% ficava sempre em São Paulo. Nós estamos consumindo, então nós temos esse direito. Fizeram uma emenda constitucional em 2015, vamos resumir a história, dizendo o seguinte, para não virar o jogo da origem para o destino de uma vez, vamos fazer de forma dividida. Então, em 2015, 80% fica com você, São Paulo, estado de origem, 20% fica com ele. 2016, 60% fica com você, São Paulo, estado de origem, 40% com destino. Até 2019, que vira o jogo, fica tudo com estado de destino. Quando você vender para consumidor final. E agora, por que aconteceu isso, Almir? Que mudança que é essa? Porque o mundo mudou. Essa discussão só aconteceu porque o mundo mudou. Antes, a gente ia nas lojas físicas e comprávamos produtos que precisavam. Ninguém comprava pela internet. Começou a comprar pela internet. O e-commerce hoje, Magazine Luiza, a Amazon, isso aí influenciou? Absolutamente. Demais. Mas foi muito. Por quê? Porque se eu sou o consumidor final, independentemente de onde eu estiver, eu posso comprar de qualquer lugar do país. Do mundo, inclusive. Do mundo. A gente compra coisa da China. Exato. Então, o que acontecia? Essas empresas de e-commerce, elas estão em São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. Isso que eu ia te perguntar. É estratégico, então, ele ficar no lugar onde o imposto é menor. Onde a tributação... Não, mas nesse caso, nós estamos falando de quem está comprando e do Estado. Agora, vamos falar do ponto de vista, da perspectiva de quem está vendendo. Certo. Se eu estou vendendo, né, eu vou procurar um lugar que vai me oferecer a melhor condição. Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, começaram a dar incentivos fiscais. Vem pra cá que você paga menos. A Fiat, não sei se tem a Fiat, no caso, veio pra cá. Também, depois mudou. Foi para Pernambuco, na época que o ministro da Economia, né, não era Economia, na época era da Fazenda, ele levou para lá, né, vou deixar aqui, infelizmente, mas é bom que o Brasil cresceu com isso, né. Bom, voltando a vaca fria, né? Então, o default dá essa confusão. Então, com a venda pela internet, com o e-commerce, então eu estou aqui e comprei da Bahia, comprei de São Paulo e tal. Só que os estados falaram o seguinte, eu quero que fique no estado de destino, quando é consumidor final. Porque antes a gente só comprava... Se eu estou... No estado de destino. Então, se eu comprei, então o imposto é para BH. Agora sim. Hoje é. Então, por exemplo, se eu comprar esse microfone aqui pela internet, BH vai ser beneficiário desse imposto. Vai ser beneficiário desse imposto. Hoje é assim que funciona. Legal. Entendeu? Não importa se a fábrica tá em São Paulo, Rio, Fortaleza. Não importa. Minas Gerais vai ser beneficiário porque o consumidor está comprando de lá. Agora vamos lá. Então, mas aí São Paulo ganhou a regra, porque São Paulo perdeu, né? Porque o imposto fica todo aqui agora. Nesse caso. Nesse caso, mas eu digo assim, por exemplo, se você pegar o Brasil, quem mais compra na internet? Talvez São Paulo, Rio e Minas Gerais. São Paulo é um grande produtor e um grande consumidor. Mas o Nordeste é um grande consumidor e um pouco produtor. Legal. Que legal, hein? Mas, na compra para revenda, é outra regra. É uma regra muda. Agora vamos falar o seguinte, onde é que vem a luta aqui nessa história que você perguntou, né? Uhum. Que bagunça é essa que está vivendo? Lembra de eu te falar que para poder você tributar quando a gente falou de grandes fortunas, eu falei sobre isso. É preciso ter uma lei complementar que ela trate das regras gerais. O que é a regra geral? É o fato gerador. Quando é que o fato gerador acontece? É a base de cálculo. Sobre qual base eu vou tributar? É a alíquota. Qual a alíquota que eu vou colocar? Né? Então, a questão espacial. Quem que é o sujeito ativo? Quem é que vai pagar? Pagar para quem? Então, a lei complementar é que vai falar sobre isso. Certo. Fechou? Fechou.
Em 2015 eu tinha a Constituição falando que podia fazer desse jeito e que a repartição ia ser desse jeito. Certo? Né? E gradualmente foi passando para o estado de destino. Mas tinha lei complementar? Não tinha. Não tinha. Rapaz, uma outra pessoa inteligente foi lá e entrou com ação dizendo o seguinte: gente, vocês estão tributando isso aqui, mas não tem lei complementar. Não tem norma geral. O que tinha na época? Tinha o seguinte: os secretários de Estado de Fazenda, cada um de um estado, os 27 se reuniram sob a presidência do ministro da Fazenda e fizeram um convênio. Todo mundo de acordo, para não ter briga. Lembra da repartição do bolo? Para não ter briga. Cada um com seu pedaço. Isso. Então, eles aceitaram e criaram essa regra. Então, em 2015, cada um foi tributando desse jeito, seguindo o que estava na Constituição. Só que nós vivemos sob o princípio da legalidade. É preciso que tenha lei complementar. Não tinha. Não tinha lei complementar. O Supremo veio e falou assim: não pode tributar, gente. Vocês precisam de lei complementar. Faz uma lei complementar aí. E aí disse o seguinte: aí você lembra da modulação dos efeitos? Ou seja, a gente podia pegar de volta desde 2015. Mas o Supremo foi, modulou e jogou o negócio para 1º de janeiro de 2022. Olha que colher de chá que ele deu. Nossa. Tá vendo? O que os caras tinham que fazer? Estou falando os caras, né? O que o legislador tinha que fazer? Aprovar uma lei complementar rápido para poder suportar essa cobrança. Certo? Agora eu vou fazer uma pausa. Você toma água? Não, obrigado. Vou fazer uma pausa e vou fazer um aspas aqui. Eu falei do princípio da legalidade. Um outro princípio que trata de tributação no Brasil é o princípio da não surpresa. O que ele fala? Eu, empresário, não posso ser surpreendido com um tributo novo para eu pagar de um dia para o outro. Então a regra dizia o seguinte: se veio uma lei tributando, criando um tributo novo, ou aumentando um tributo que já existe, eu só vou pagar no ano seguinte. Perfeito. Ok. Então ficou bonito, ficou legal, eu posso me preparar, rever meus preços, não é isso? Essa que é a ideia, princípio da não surpresa. Isso para imposto, certo? Aí para contribuições, que é PIS, COFINS, pessoal, não vão te dar essa colher de chá toda não, vai ser só 90 dias. Então se aumentei o PIS, ou aumentou a COFINS, que era 2% em 2008, 98 passou para 3%, foi só 90 dias. Imposto, agora se for imposto de renda, se for ICMS, se for ITBI, é só de um ano para o outro. Aí, Acácio, nossos gestores, o que eles passaram a fazer? Aumentar o imposto de renda, por exemplo, e publicar a lei no dia 31 de dezembro. Que dia que ia valer? Março. Não. Imposto? Nossa, sacanagem. Nossa, mentira. Pegou? Peguei. Cara, arrebentou ele. Isso aí arrebentava a gente. Foi muita gente que foi fazendo isso, até que todo mundo ficou revoltado. O que eles fizeram? Nossa. Fizeram um jeitinho e falaram o seguinte: olha, então vamos fazer o seguinte, vai ser no ano seguinte, mas se for no dia 31 de dezembro, nós vamos ganhar 90 dias, tal como as contribuições, a regra das contribuições. Então você tem que aprovar a regra, a lei, até setembro, que tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai ser janeiro. Isso. Tem a anualidade, mais uma regra exceptiva de 90 dias, para o princípio da não surpresa valer, né, gente? E como é que o contador se adequa a isso? Bom, então fechamos essa. Entendeu? O princípio da não surpresa aí, dessas aspas. Tá. Vamos voltar na lei complementar. Fizeram a lei complementar 190. Começaram em março. Sabe quando que eles terminaram de votar? Olha, não vou falar enrolação, não. Olha o tempo que passou. 20 de dezembro. Para ela valer para o ano seguinte, né? Ela ia valer em janeiro. Mas aí não vale em janeiro por quê? Porque tem o princípio da noventena, vai passar a valer a partir de março, não é isso? Isso. Aí, tinha que publicar até o dia 31 de dezembro. Para valer até março. Para valer até março, não é? Certo.
terminar e entregar para o presidente da República. Está aqui. Publica. O que aconteceu? Não publicou. Não publicou. Publicou no dia 6 de janeiro. Então só abriu. Não. Lembra do princípio da anualidade? Só no ano seguinte. Só em 2023. E agora, o que os estados estão fazendo? O que eles fizeram? Fizeram um outro convênio, encontraram todo mundo, fizeram um convênio e falou, vai valer a partir de agora, 1 de janeiro. Mas está valendo? Mas janeiro de 20. Na prática, eles estão cobrando, mas é legal? Essa que é a pergunta. Não é legal. E quais empresas ou quais atividades que tem que ficar atento a isso aí, nesse momento? Especialmente e-commerce. É mesmo? Quem vende para consumidor final. A gente está falando de Simples Nacional aqui não, né? Simples Nacional não, mas ele estava lá no convênio de 2015 falando que ia pagar, o Simples Nacional tinha que pagar. Sabe o que ia acontecer se o Supremo não tivesse tirado eles dessa jogada? Quebrava todo mundo. Não tem como concorrer. Nossa. Então, e-commerce que não for do Simples, tá? Tem que entrar com a ação, uma em cada estado, para onde ele vende, para não pagar essa diferença de alíquota. Ou seja, ele vai poder vender mais barato, né? E isso até o ano todo de 2023. Ou pelo menos manter o valor. O ano todo de 2023. Aí não é a tese do século, é a tese do ano de 2022. É a tese de 22. Isso seria a tese do fim do mundo. O bicho, o negócio ficou bravo. E parece simples, Almir, mas o que acontece? Minas Gerais falou que vai cobrar a partir de abril. São Paulo a partir de abril, tá respeitando a noventena. Só, eles não querem a anualidade, né? Bahia, 1º de janeiro, quis nem saber. Então, assim, tem que agir rápido, o pessoal tem que entrar com essa ação. A gente recomenda entrar com essas ações. E aí, em qual modalidade que a gente recomenda? A Cássia estava até falando com a Cássia. Falou, olha, a gente faz uma avaliação para onde que ele está vendendo mais. Pega os 5 estados que ele está vendendo mais e entra com a ação. E os outros? Entra com a ação? Não, a gente está sugerindo não entrar, porque quando tiver uma venda para um outro estado que não está nesses 80% das vendas, aí você pode ou esperar uma autuação para discutir ou entrar com uma ação nesse momento, né? Nossa, então isso é uma avaliação que então é uma baita oportunidade para os advogados agora, hein? E para as empresas, especialmente para as empresas. Para os advogados fazer valer a justiça, fazer valer o direito. Lembra do Roca Rasa lá atrás? A gente não acreditou, agora é hora de acreditar. Aí você falou, como é que ficam os contadores nisso? Almir, assinar uma boa revista técnica fiscal, né? Antigamente falava revista, né? Um bom serviço hoje consultivo. Então a gente tem que antenar a isso. Ter uma boa parceria com um escritório tributário mesmo, pessoas que estão antenadas, porque, meu amigo, o mundo mudou. Então posso dar uma dica? É porque o mundo mudou. Deixa eu dar uma dica então pro pessoal que está assistindo aqui. Para quem é advogado e que trabalha com isso, como o Dr. Wilson, entra nos principais marketplaces, busca o CNPJ, consulta na Receita para ver se é do Simples. Se não for, vai lá no QSA da Receita, vê quem que é o dono da empresa, acha o e-mail desse cara e manda uma historinha falando isso. Você pode ter certeza que a cada 10 e-commerce que o advogado prospectar nesse sentido, 7 vai responder, cara, me ajuda que eu fiquei com medo do seu e-mail. Porque é isso que é a oportunidade do cara fazer pico de venda, pensando assim, estratégia, se eu fosse trabalhar, por exemplo, com advogado, por exemplo, ou com área tributária. Isso que você me contou aqui, Wilson, essa história que você contou aqui, eu enxergo uma puta oportunidade pro cara que é tributarista. É gigante. E você pensa o seguinte, ou 6%, que é uma diferença de 12 para 6, ou 11% do valor de venda, se for de 7 para 11. Então, olha que a gente pega oportunidade. A gente pega essas empresas que fazem dropship, né, que vende sem... Na verdade é a mesma coisa, só vende sem estoque, não é isso? Isso, exatamente. Se você pega dropship que faz isso, cara, todo mundo consulta, não é do Simples. Olha quem que é o dono, prospecta. Porque que puta oportunidade, hein? Caralho. E isso entra, inclusive, aquele fundo para a pobreza. Tem 1 ou 2% que alguns estados cobram,
que não precisa pagar também não. Que negoção, hein? Esse negócio da área tributária. E pensando aqui agora. Parabéns, você é um cara inteligente e pegou uma área boa pra caralho. Que legal. E são ondas, né? São ondas que ou você surfa nela ou ela passa. Passa. E vai passar, né? E procura um profissional que entenda bem, porque uma petição bem feita não é um recorta e cola, não. Faz toda a diferença. Um acompanhamento faz toda a diferença. Porque no final das contas, fez todo o esforço. Chegou lá, perdeu a ação por causa de uma bobagem. E sua equipe tá alinhada lá na TIFAL, né? Absolutamente. Absolutamente. Você viu que não é fácil, né? Não é só dar barrigada não, né, Cássio? O mundo mudou, mas ficou mais complexo. Né? Então, a complexidade é a oportunidade e a ameaça. Cara, eu vou te fazer uma pergunta um pouco fora disso aqui, mas só para ter uma base. Quanto tempo você estuda por dia sobre TIFAL ou sobre impostos? Porque imagino que tem que ser um estudo árduo, porque esse negócio muda. Como é que é a sua rotina de estudo? A minha rotina de estudo, ela passa em cima da mentoria que a gente tem com o nosso time, sabe? A gente tem encontros quinzenais de debate de temas jurídicos. Legal, hein? Porque muda toda hora. O nosso software tem que ser atualizado. Muda toda hora. Não tem jeito. E o debate, os planejamentos, ele exige um conhecimento, tem que ter um background grande para não levar o empresário a cometer um erro, um equívoco que vai custar muito caro. Afinal, nós estamos falando do fluxo de caixa das empresas, porque custo é custo. Mas você tá doido? É dinheiro? Pô, que legal, hein, bicho? Ó, então vou deixar aqui, indo já pros finais, vou deixar aqui duas colocações aqui. A primeira, que de tudo isso que você me falou, eu só vi a oportunidade do tributarista, de quem trabalha com essa parte tributária, de pegar esse boom, porque é um assunto complexo, é um assunto muito técnico, e é muito fácil de você encontrar esse cara. Por quê? Você me deu o exemplo de e-commerce, mas eu tenho certeza que em meia hora você vai me dar diversos outros. Mas assim, pegando esse gancho do e-commerce, tem uma grande oportunidade de uma prospecção ativa para fazer. Cara, LinkedIn, você pega aí quem é diretor de e-commerce, quem é CFO, você pega, cara, você conta uma historinha dessa que você contou no e-mail bem redigido, o cara vai te ligar, cara. Porque eu que não tenho nada a ver com esse ramo, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, não quero pagar essa diferença de imposto. Pior do que pagar a diferença, você pode errar na precificação. Você precifica hoje, e amanhã você tem que pagar, ou você precifica hoje e perde para o concorrente que precificou certo. Uhum. Aí tá dentro do marketing. Né? Eu errei no preço, o que foi lucro hoje, amanhã pode se perder. Né? Ou eu não vendi hoje porque eu precifiquei errado, porque eu não sabia fazer a conta do tributo. Aí entra o contador, aí entra o advogado, aí entra o planejamento. E esse movimento, né, no mês de janeiro, no mês de dezembro, né, o planejamento, eu sempre recomendo falar-se do regime fiscal e das mudanças, né, no último trimestre, né, outubro, novembro e dezembro, falar sobre isso com o empresário, o contador falar sobre isso com o empresário, com vista ao próximo exercício. Né, porque em janeiro você pode tomar um susto desse aí. Né? Planejamento, a revisão da opção tributária no último trimestre do ano anterior. E a Santos Filho é parceira lá da Nexp para os clientes aí, né? Para esse tipo de coisa, né? Sempre. Né? Então, não, obrigado. Ele é prioritário. Agora, é claro que você vai encontrar, eventualmente, escritórios de empresas de contabilidade que têm um departamento robusto jurídico também, e aí não é o caso da nossa empresa. No nosso caso, a gente tem uma parceria sólida com a Santos Filho, tem dado certo, além de uma amizade muito bacana. Ele não foi convidado por acaso, né? Claro que não. Foi pelo acaso, mas não foi por acaso. Gente, então vamos chegando ao fim. Ô Wilson, cara, fala seus contatos, o que você quiser falar aí para finalizar, o que você quiser. E eu já deixo aqui meu convite para uma próxima conversa, porque eu achei assim, cara, eu adorei, eu achei que ia ser um tema difícil de levar, mas de verdade, assim, eu achei do caralho. Desculpa a palavra. O pessoal já sabe que eu falo palavrão nos vídeos aí, mas muito bom, obrigado, viu, Wilson, de verdade, viu? Pô, primeiro eu queria agradecer o convite lá, Cássio, seu, foi sensacional, adorei, gostei demais, fiquei muito honrado, lisonjeado.
Espero ter contribuído e estou à disposição para outros aí, viu, Cássio, viu, amigo? Que bom. Quero deixar um recado pro pessoal aí que planeje. O principal é planejar, porque imposto é custo. E custo pode quebrar ou não a empresa. É a diferença entre ela ir para o topo ou ir para o fundo do poço. Então, cuida do seu negócio, planeje, recupere aquilo que você pagou a mais e que não deveria ter sido pago. Recupere ainda que judicialmente com tempo longo para receber, mas não tenha medo, vai lá e recupere, planeje, fique atento a essas questões do momento, do ambiente, né? Igual eu falo que é um ponto do ambiente, fique atento a isso, tem muito mais coisas. Tem uma série de oportunidades. Nós tratamos aqui de umas 3 ou 4 hoje, né, Cássio? Foi. Mas existe uma infinidade. A gente vai conversar a tarde inteira. Né? Não acaba, né? Tem muitas opções aí, muitas oportunidades. Esse cenário ele é inesgotável e eu adoro tratar disso. Quem quiser um pouco mais aprofundamento, se quiser aprofundar sobre essas questões, nós estamos à disposição. Nós estamos lá, posso falar? Lógico, por favor, deve. Pode mandar e-mail se quiser para santosfilho.adv.br. ADV de advogado, né? Escrito aqui. Ou telefone pelo WhatsApp, né? 31 99102 2522. Atende o Brasil inteiro? Atende o Brasil inteiro. Beleza, pessoal, tá aí os contatos, vai ficar aqui na descrição do vídeo também. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Ô, chefe, muito obrigado. Você que é o meu parceiro foi meu parceiro nessa e de muitas outras que a gente vai fazer aí. Uhum. Muito obrigado por ter me apresentado o Wilson, que é um cara, assim, sensacional. Adorei esse bate-papo. Obrigado pelas suas contribuições e deixa aí seu recado aí. O meu recado é sempre o mesmo espírito, né? Ser útil, compartilhar conteúdo, conhecimento. Espero não ter atrapalhado o Wilson aí na tecnia que ele tem, né? O meu papel seria mediar o trabalho e eu espero ter contribuído e não atrapalhado. Agradeço. Temos outros assuntos que interessam a empresários, a contadores, a advogados, que eu tenho certeza que o Wilson é um grande parceiro, pode cobrir, não só ele, mas outras pessoas da equipe dele, pode cobrir com riqueza de detalhes e abundância de pormenores. Pessoal, então, chegando ao fim mais um. Agradecer mais uma vez a vocês dois. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, um abraço, até mais.